Boa noite, meus salgadeiros e minhas salgadeiras de sucesso. Pessoal, hoje tá todo mundo atrasado, todo mundo chegando tarde na nossa live. Eliane, boa noite, tudo bem com você aí, meu amor? João, saudade, João, de você, aparece, João. Derlaine, boa noite. Edileuza chegando. Boa noite, amada, tudo bem? Como que você tá? Luciana, boa noite. Boa noite, Vanusa. E salgados aí, Vanusa, como estão? Vocês não me mandam fotos para me publicar os salgados de vocês? Estou esperando. E a nossa maionese temperada, como é que tá por aí? Estão produzindo a maionese temperada, gente? Espero que vocês estejam produzindo a maionese temperada para conquistar mais clientes. João Vitor, boa noite, João. Um beijo. Saudades. Sejam todos bem-vindos. Carmen, uma boa noite para você, Carmen. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Cris das delícias, eu tô linda hoje, só vendo, viu? Maria, boa noite, Maria. Seja bem-vinda. Walad, boa noite. Tá bom. Roberto, boa noite, Roberto. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma live nossa hoje, né? Hoje não é uma aula prática, mas é aula teórica de muita informação que eu acredito que vai estar ajudando e auxiliando demais vocês aí que estão começando ou que já estão trabalhando com salgados. E eu espero que trabalhem muito, vendam muito, lucrem muito com seus salgados aí. Vanusa, manda fotos. Estou esperando então fotos dos seus salgados, tá bom? Gente, então vamos começar aqui. Hoje o nosso assunto tem bastante coisa pra gente estar conversando, tirando as dúvidas de vocês. Silvia, boa noite. Então vamos lá? Para quem não me conhece, para quem já me conhece, eu sou Gislene Cabral, salgadeira, e eu ensino pessoas a ganharem de 2 a 6 mil reais por mês trabalhando com salgados, exclusivamente salgados de R$1. Eu falo sempre para vocês o seguinte, gente, produzir salgados não é apenas você ir lá no YouTube, você ir no Google, pegar uma receita, começar a produzir seus salgados e começar a vender, principalmente salgados de R$1, né? Mas para os salgados de R$1, ele existe estratégias, existe equilíbrio de massa, equilíbrio de recheio, estratégias de vendas, estratégias de ponta, estratégias de divulgação e, mais que tudo, estratégia de organização. E é isso que eu faço. Basicamente, eu ensino as pessoas que querem lucrar de 2 a 6 mil reais por mês trabalhando com salgados a produzirem seus salgados e a viverem dessa renda de salgados. Basicamente é isso. E hoje eu trouxe um tema muito interessante para estar falando com vocês, que é um dos pontos chaves para quem quer lucrar com salgados de R$1. Hoje eu vim falar para vocês sobre organização de produção, para que você não tenha prejuízo então com seus salgados de R$1. Aí você vai me dizer, mas Gislene, para mim organizar uma produção, eu preciso ter uma estratégia? Vamos começar pelo básico.
Para você organizar sua produção, basicamente, qualquer pessoa que começa a trabalhar com salgados, ela precisa definir os salgados, ir lá comprar os produtos e começar então a produzir esses salgados. Esse é o básico de qualquer pessoa que quer então começar a produzir salgados e a vender seus salgados. Esse é o correto. Porém, falta de organização é quando você não tem a definição de salgados e começa a produzir então aleatório, sem ter a preocupação de verificar os produtos que você quer trabalhar. Isso é uma organização e uma falta de organização, basicamente isso. Mas, gente, para salgados de R$1, para salgados de baixo custo, não é assim que funciona. Não é dessa maneira que funciona. Eu também, quando comecei a trabalhar com salgados de R$1 há 8 anos atrás, eu acreditava que era dessa maneira. Que era fazer uma relação de salgados, ir lá comprar os produtos, produzir os salgados e começar então a vender esses salgados. E com o tempo, Sandra, boa noite, Sandra, tudo bom? E com o tempo, depois de muita cabeçada, depois de muito sofrimento, prejuízo. Por que prejuízo, Islene? Porque você acaba não tendo controle dessa sua produção, não organizando essa produção para salgados de R$1. E aí a gente realmente tem prejuízo mesmo. Ellen, boa noite, Ellen, seja bem-vinda. E é dessa forma que hoje eu vim falar para vocês que organizar a sua produção para salgados de R$1 não é só você ir no mercado, fazer uma relação dos produtos que você vai precisar para produzir e começar a produzir seus salgados. Para salgados de R$1, ele vai muito além disso. Vocês já perceberam que para salgados de R$1 existem técnicas e estratégias, senão você não tem lucro. E realmente é assim que funciona. Técnicas para que você lucre, então organizando a sua produção. Então, o que você vai precisar? Vou falar duas versões para você. Primeiro eu vou estar falando para quem não produz salgados ainda e quer começar a produzir salgados. Depois eu vou estar falando para quem já produz salgados e como que então ele vai fazer para poder organizar essa produção desses salgados, né? Oi, Irene, boa noite, tudo bom? Cristina, boa noite, Cris. Então, quando você não produz salgados ainda, mas quer começar a produzir seus salgados, primeiro passo que você precisa fazer então é definir os tipos de salgados que você quer trabalhar aí na sua região. Eu já disse para vocês antes e vou dizer agora. Eu não conheço a realidade da região de vocês. Eu conheço daqui de Mato Grosso, de Rondonópolis. Eu não conheço a cultura da região de vocês. Para isso, vocês precisam saber quais os tipos de salgados que mais saem. Quais os tipos de salgados mais vendáveis aí. O que é de costume as pessoas, então, comprarem para comer e é em cima disso que você vai começar a produzir seus salgados. Para quem ainda não produz, ele precisa começar aos poucos. Por que, Gislaine, aos poucos? Porque você vai estar testando as suas receitas. Você vai estar aprimorando os seus salgados. Você então vai selecionar de 4 a 5 tipos de salgados. Defina aí uma quantidade de salgados fritos e uma quantidade... Boa noite, Maria Lara, tudo bom? Um beijo, meu amor. E você vai definir de 4 a 5 tipos de salgados. Definiu? Defina parte salgados fritos, parte salgados assados. Por quê?
Porque quando você faz uma quantidade muito grande de salgados, você vai ter que começar com um investimento muito grande para comprar produtos. E às vezes você, com esse investimento, acaba ali ficando uma quantidade muito grande de salgados e o seu lucro vai demorar muito mais para você começar a ver então o seu lucro, o seu retorno. Quando você define 5 tipos de salgados, você basicamente, bem provável, porque é assim que funciona, normalmente você começa com uma salsicha, com salgados que vão carne moída, né? Provavelmente pastéis, risoles de carne, a coxinha, que é feita com massa de mandioca ou massa de trigo, que é de muita procura, e vem também o presunto e queijo. Aí depois, com esses mesmos produtos, você pode então estar selecionando alguns salgados assados para você trabalhar. Definiu, gente, 5 tipos de salgados? Agora você vai então definir a quantidade de salgados que você quer começar a produzir. Faz diferença, Gislene? Faz muita diferença. Porque se você não tem o controle da quantidade de salgados que você quer produzir, tanto de carne, quanto de salsicha, quanto de presunto, quanto de frango, quanto os seus assados, você vai começar a jogar aleatoriamente. Você vai começar a produzir, às vezes não há necessidade de você produzir aquela grande quantidade de um determinado salgado e você produz e o seu lucro fica o quê? Estocado ali no seu freezer, na sua geladeira. E para que isso não aconteça, iniciou suas vendas aí. Começou, você estipulou, vou começar com 100 risoles de carne, com 200 salsichas, vou começar com 100 presunto e queijo, 100 coxinhas de frango. Se você calcular, já se foram 500 salgados. Iniciou sua produção? O que você vai fazer? No seu primeiro dia, naquela semana, você vai verificar quais salgados que tem mais saídas. Porque é em cima deles que você vai ter que trabalhar. É em cima desses salgados que você vai então ter que verificar o que você vai ter que comprar mais no mercado ali, ou durante a semana, ou todos os dias. Que para salgado de R$1 eu sempre aconselho o seguinte: está iniciando, não tem um caixa para você iniciar, um caixa alto, está iniciando com pouco, 40, 100, 200 reais, vai depender do que você quer começar. Mas comece aos poucos. Então, em cima disso daí que você então vai trabalhar. Por exemplo, você definiu 5 tipos de salgados, definiu a quantidade de salgados que você vai iniciar a produzir. Próximo passo, então, vendas de salgados. Vendeu o seu salgado, montou seu ponto de venda, é na porta da sua casa, é pontos para outras pessoas trabalharem, é uma lanchonete que você quer abrir, é pela lista de transmissão, pelas entregas dos seus salgados. Porque isso também é importante, isso também vai definir para onde você vai direcionar seus salgados. E a partir daí, fez a sua venda diária, aí na sua casa, fez a sua venda diária no seu ponto, fez a sua venda diária na sua lanchonete, para você organizar então o seu livro caixa para você comprar amanhã as suas mercadorias. Primeiro passo que você tem que fazer é verificar lá as bandejas dos seus salgados. E isso, gente, são todos os dias. Para você ter lucro, para você saber o que você vai então ganhar no final de mês, para você não estocar o seu salgado, você precisa ir lá e verificar o que você vendeu naquele dia.
Gislene, eu preciso contar meus salgados? Não, você não precisa contar seus salgados. Você precisa fazer o seguinte: organize em bandejas de Tupperware. E assim, depende do tamanho da bandeja. Uma bandeja minha aqui, para cada risoles de carne, ele vai caber em torno de 80, 90 risoles de carne por bandeja. Então eu faço 4, 5 bandejas diárias. Entendeu? A minha salsicha, se for da minha bandeja maior, ela vai caber em média 200 salsichas. Faço 3, 4. Para mim, só ir retocando o meu estoque. Meu frango, minha coxinha de frango com massa de mandioca, faço 3 diariamente. Iniciei com 3, meu presunto 3. Finalizei minha venda do dia, vou então até meu freezer, vou então até minha geladeira, observar o que saiu. Vamos supor que você tenha feito 3 bandejas de carne, basicamente aí 3 vezes 9, 27, 270 risoles, vai dar mais ou menos nessa média. Você foi lá e você vendeu uma bandeja e meia. O que você tem que fazer? Você gastou, vamos supor que você gastou R$100 para produzir 270, 300 risoles de carne. Você gastou esses R$100. Amanhã, gente, você necessariamente não precisa comprar os R$100 de novo. Se você gastou uma bandeja e meia, você vendeu uma bandeja e meia, você não vai comprar os seus R$100. Você vai comprar o quê? Metade da sua carne. Por que metade da minha carne? Porque se R$100 me renderam 300 risoles, metade vai me render 150. 150 risoles eu encho uma bandeja e meia de novo, então eu mantenho sempre a quantidade de salgados que eu estou produzindo. Do mesmo jeito, a sua coxinha de frango. Você comprou 3 filés de frango, que vai te render em torno de 270 também a 300 coxinhas. Vai dar em média 3 bandejas também. Você comprou 3 bandejas de peito de frango. Você vendeu uma. Amanhã você não precisa comprar 3 frangos. Você precisa comprar uma no máximo para você produzir a sua bandeja de frango, que então você tem que repor. E dessa maneira você faz com todos os seus salgados, com seu presunto e queijo, com a sua salsicha, com seu risoles de carne. Entenderam? É dessa maneira que eu quero que vocês entendam que vocês precisam fazer. Porque se você não fizer assim e começar, comprei R$100 de carne hoje, amanhã eu vou comprar de novo, o que vai acontecer? Necessariamente, se você não precisa dos R$100 de carne, o seu lucro está em quê? Em mercadoria livre. E principalmente para quem está começando a trabalhar com risoles de baixo custo, com salgados de baixo custo, com salgados de R$1, ele precisa ter o hábito de acostumar a fazer esse controle de produção todos os dias. E isso é você. É você. Não adianta você falar para mim assim: ah, mas fulano não me avisou. Ah, Maria trabalha comigo, não me avisou. Gente, quem engorda o porco é o olho do dono. É você. É você que tem que ter esse cuidado. É você que tem que ir lá e observar o que você precisa, então, repor das suas mercadorias. Porque tem dia que você vai gastar aí 100, 150, 200, 300 reais de mercadoria. O outro dia, você não vai gastar isso, vai depender das suas vendas. Aí você gasta 100, gasta 50, gasta 200, gasta metade do que você comprou. E para salgados de R$1, ele só funciona se for dessa maneira. Se você não fizer esse controle diário, todos os dias, verificar. Por isso a importância de você colocar os seus salgados em Tupperware.
É importante que você compre bandejas brancas com tampa, que você coloque, porque cada bandeja daquela vai caber uma quantidade de salgados. E aí você então vai ter controle de quantos salgados você deve produzir diariamente. Tem dia que você vai vender menos, tem dia que você vai vender mais. Começo do mês influencia, período de vale influencia, período de décimo influencia. Então tudo varia. Tudo é questão de, dentro de um mês, existe um alto e baixo aí nas suas vendas. E se você não controlar esse alto e baixo aí das suas vendas, você acaba o quê? Estocando os seus produtos. E quando você não define a quantidade de salgados que você quer trabalhar, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Acontece muito comigo, provavelmente acontece aí com vocês. Se acontece, manda aí para mim que eu quero saber. Você trabalha com 4 tipos de salgados, mas sempre vai aparecer um indivíduo que vai falar bem assim para você: poxa, Gislene, você trabalha com coxinha de frango, mas você não tem a de carne? Faz coxinha de carne. Eu quero coxinha de carne. E a gente, quando a gente está começando, é normal. É normal a gente entrar em desespero. Porque o que a gente pensa? Porque eu pensava assim também. E, meu Deus do céu. Não, eu tenho que colocar coxinha de carne. Eu vou colocar coxinha de carne, eu vou colocar bolinha de queijo, eu vou colocar o presunto e queijo, vou colocar coxinha de frango, eu vou colocar risole de frango, eu vou colocar risole de carne. Então, eu queria, naquele momento, segurar todos os tipos de cliente, porque eu achava que quanto mais diversidade de salgados, mais lucro eu teria. E com o tempo eu percebi que não é assim que funciona. Com o tempo eu percebi que vai sempre aparecer cliente que não vai estar satisfeito com o que você tem ali para oferecer para ele. Vai sempre aparecer cliente que vai querer que você inove alguma coisa a mais. Mas necessariamente, para quem está iniciando a trabalhar com salgados de R$1, você precisa ter uma quantidade de salgados definidas. Porque senão o seu lucro fica em variedades de salgados. E aí você não consegue fazer seu caixa. Chega no final do mês, você chega desmotivada. Porque se eu tô aqui falando pra você que você vai ganhar de 2 a 6 mil por mês trabalhando com salgados de R$1, chega no final do mês, você não consegue, ficou só em dívida. Você vai falar pra mim: poxa, Gislene, você fez eu trabalhar tanto e não lucrar. E não é isso que eu quero que aconteça com vocês. Não é isso, não é essa maneira que funciona. Primeiro passo, definir salgados. Segundo passo, organizar a sua produção, estipulando a quantidade de salgados que você quer iniciar ali trabalhando. Terceiro passo, você vai então só repor aquela quantidade de salgados. E assim, boa noite, Verônica. Necessariamente, quando você faz isso, você chegou, né? Atrasada. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O meu pessoal está totalmente, descontrolado nesse horário. O que acontece? Aqui em Rondonópolis agora vai ser 7 horas. Aí provavelmente vai ser 8 horas. Eu acredito que na cidade de vocês aqui é 1 hora a menos. Então quando eu faço aqui 6:30 da tarde, aí é 7:30 da noite. E daí o pessoal fica assim: perdi sua live, meu Deus. Aí eu fico doida da cabeça, falei: é eu que tô atrasada, não é não. É o horário, o fuso horário que deixa a gente meio doido. Então, se você definiu o seu salgado, se você definiu a quantidade de salgados que você vai trabalhar, vai iniciar ali na sua produção diária. No final da tarde você corre lá, verifica o que saiu mais.
E assim você vai então controlando o que você tem que comprar para você começar a produzir no outro dia. Outra coisa que vocês precisam fazer, fazendo dessa maneira, vocês precisam sempre organizar para os seus produtos estarem no outro dia já ali cedo para a produção de vocês. Cedo, é cedo mesmo. Tem que fazer igual a Gislene aqui em Rondonópolis, vai à noite no mercado, vai à tarde no mercado. Não tem jeito não, meu filho me deixa doida se eu não deixar essa mercadoria pronta para ele lá. E ele tá certo. Você imagina só a dificuldade que é você trabalhar com salsicha congelada, né? Para quem faz salsicha aí, salgado de salsicha, sabe o ó que é trabalhar com salsicha congelada. Ou tá lá naquela correria na produção e não ter o produto para produzir. Então, no começo, nada é fácil, mas nada é impossível. Tudo é possível quando você se organiza com isso daqui. E é fácil você se organizar. E se você então já olhou, já tem a sua mercadoria, prepare então, de preferência, começa a preparar os seus recheios de um dia para outro, tá? Vá lá, refogue a sua carne, porque normalmente quem está começando não tem uma equipe. Aqui na minha lanchonete a gente já tem uma equipe. Então a Cris já chega de manhã, já coloca a carne para cozinhar, já coloca o frango para cozinhar, a carne para refogar, o frango para cozinhar. Ali o Brendo já vai tirando a salsicha e daí a equipe já vai então se organizando ali na hora da produção. Entendeu? Para quando iniciar a produção tá tudo redondinho, tudo com os produtos certinhos. Mas para você que está começando a produzir os salgados, tente deixar organizado de um dia para o outro. Se você já tem a carne ali, já refogue a sua carne, porque é muito melhor você trabalhar com o seu recheio frio do que com o seu recheio quente, tá? Quando você trabalha com o seu frango quente, com a sua carne quente, a tendência é seu salgado suar mais. E eu sempre falo, né? Salgado úmido é um perigo, ele azeda seu salgado. Na hora que você vai entregar então um salgado de péssima qualidade aí pro seu cliente, vai perder produto. E não é esse o interesse, não quero que vocês percam produto. Então, não estoque mercadorias, ainda mais se você estiver iniciando a trabalhar com salgados. Se você estiver iniciando a trabalhar com salgados de R$1, não pense em estocar mercadoria. Quando você estoca mercadoria e você não utiliza aquela mercadoria, a menos que você consiga ir lá e tem um caixa, né, para comprar uma caixa de óleo, que a caixa de óleo vai sair mais em conta do que unidade. Se você consiga comprar por caixa, pegar na promoção, aí sim eu aconselho. Mas se você tiver um caixa, não necessariamente dependendo dessas vendas iniciais, porque todo começo é difícil, mas é tudo questão de organização. Questão de como você quer trabalhar, questão de como você vai organizar ali os seus produtos, a questão de como você vai então precificar o seu salgado. Eu sempre falo, não precisa trabalhar com salgados de R$1, mas eu aconselho a você trabalhar com salgados de baixo custo, uns 50, R$2, porque nós estamos vivendo esse momento. A febre do momento é trabalhar com salgados de baixo custo. Você vende mais, as famílias procuram mais. É muito mais fácil uma família levar 10 salgados para 3 filhos do que levar 3 lanches de R$15.
Entenderam a lógica? E aí que você equilibrou o seu produto, equilibrou o seu recheio, você então começa a equilibrar a sua produção e começa então a lucrar com isso. E é assim que você precisa então começar a trabalhar com seus salgados. Mas Islene, eu já vendo os meus salgados. O que eu preciso fazer? Eu preciso então aumentar a minha produção? Não. Você só vai aumentar a produção daquele salgado que está vendendo mais. Você comprou 600 salsichas, vendeu 500 hoje. Amanhã você sabe que sem salsicha não vai dar nem para você iniciar seu dia. Você então vai ter que o quê? Aumentar a quantidade de salsichas que você tem que comprar. Se você fez 200 carnes, você vendeu 150, você tem que então investir naquele salgado que você está vendendo mais. É tipo montim-montão. Aquele time que está ganhando mais, você vai lá e coloca uma moedinha a mais. O time que está ganhando menos, você retira uma moedinha dele. Porque assim, dessa maneira, você consegue equilibrar os seus salgados de R$1. Você consegue equilibrar os seus salgados de baixo custo. E dessa maneira você não vai perder produto, dessa maneira você não vai estocar mercadoria, e dessa maneira você organizando seus salgados por caixa, você vai saber a quantidade de salgados que tem por caixa e vai saber a quantidade de salgados que você tem que repor no outro dia. E aí vai ficar mais fácil para você então organizar a sua produção. Dessa maneira eu tenho certeza, eu te garanto que você não vai ter prejuízo. Eu te garanto que se você definir seus salgados, se você controlar a quantidade diária que você faz de cada um, se você controlar os produtos que você quer comprar, não investir naquele que você vende menos, investir naquele que você vende mais, aí sim, eu garanto que você não vai estocar produto e vai começar a lucrar, começar a ver retorno. Começar a ver retorno ali no seu diariamente. Por isso que eu falo, salgados de R$1 é caixa diariamente. Você precisa fazer o seu caixa diário. Principalmente por causa disso. Principalmente por causa disso, porque você vai ter que comprar produtos diariamente. E aí, quando você não faz o seu caixa diário, quando você não verifica a quantidade de salgados que você vendeu naquele dia, você começa então a gastar seu dinheiro aleatório. Você nem precisa de frango, mas você vai lá e vai comprar o frango porque, eu já tô aqui, eu vou levar. Não. Você vai levar o que você precisa. O que você precisa para aquele dia. Porque se você precisa fazer uma compra de R$100, por que você vai comprar mercadoria a mais e vai gastar R$200? Você está pegando R$100 que é do seu lucro para você estar guardando e tá fazendo o quê? Colocando em mercadoria ali. Então não é assim que funciona com salgados de R$1. Faça da seguinte forma: verifique o que você produz, verifique o que você vendeu, e aí sim você vai tirar o que você vai comprar no outro dia, e aí sim você vai começar a ver resultado. Porque se hoje eu tenho R$100 de lucro, na minha divisão do meu caixa lá, vendi R$300 diários. Comecei com R$100 do meu caixa. Esse é meu investimento inicial. Fui lá, comprei R$100 de mercadoria, produzi 300 salgados. Vendi os 300 salgados. O que você vai fazer? Você vai tirar esses R$100, que é o seu caixa inicial, que vai ter que continuar como caixa inicial.
vai pegar seus R$ 200 que sobrou, vai tirar 25%. Por que, Gislene, 25%? Gente, esses 25% para você que está iniciando a trabalhar com salgados, ele é primordial. Primordial. Eliane, agora eu te respondo. Pode, vou responder ela agora antes que eu falo do caixa. Eliane me perguntou assim: posso fazer os salgados de um dia para o outro? Pode, na realidade, deve. Salgados resfriados, você produz. A minha produção de hoje, eu produzi meu salgado hoje, mas ela já é para amanhã, a não ser que faltou algum salgado, eu fui lá e vendi. Mas eu sempre faço de um dia para o outro. Por quê? Primeiro, no outro dia não vai ficar aquela correria para mim. Estou faltando salgados. Para quem está começando e quer começar, eu aconselho vocês, peguem um final de semana, igual eu já fiz muitos, e faça seus salgados para começar na segunda-feira. Pegue lá um domingo, vou perder um domingo? Vou, mas eu vou fazer meus salgados de amanhã, vou fazer meus 400 salgados de amanhã. Porque amanhã, a hora que você começar a produzir seus salgados, você então já vai ter a noção do que você vai estar vendendo, vai ter a noção, você não vai ficar sem entregar seu salgado para os seus clientes, porque você já tem aí o seu salgado, já está feitinho. Entendeu? E outra coisa, salgados do dia é um perigo na hora de fritar. Salgados precisa ser resfriados. Salgados precisa ter aquele momento de descanso da massa ali, de firmeza da massa. Quando você faz os seus salgados do dia e vai fritar e não tem prática em fritar, provavelmente, bem provavelmente, ele vai começar a estourar, porque não é salgado resfriado, não deu o prazo da massa firmar com o recheio. Pode sim, viu, Eliane? Pode sim. Na realidade é o que eu aconselho mesmo. Produza hoje e venda amanhã. Porque seu salgado já descansou, você não vai ficar sem produto e amanhã você só vai repondo o que você vai precisar. Então, gente, voltando lá no caixa, você foi lá, verificou, você iniciou com R$100, fez 300 salgados. No outro dia, você vendeu os 300. Você vai tirar os seus R$100 que é o seu caixa inicial, e ele vai ficar ali. Os R$200, você vai tirar 25%. Por que 25%? Porque esses 25%, se você está trabalhando na sua casa, você vai pagar aí água, você vai pagar. Boa noite, Meire! Meire chegou! Boa noite, linda! Minas Gerais arrasando com salgados, hein? Você vai tirar esses 25% para você pagar uma luz, pagar uma água, para você começar a juntar então o caixa da sua empresa. Esses 25%, gente, é todos os dias. Não é um dia sim, outro não. São todos os dias, porque senão você nunca vai crescer como empresa. Você nunca vai desenvolver suas vendas, nunca vai poder investir no maquinário, nunca vai poder investir numa estufa nova, você nunca vai poder pensar em aumentar aí as suas vendas. Por quê? Porque você não tirou seus 25%. Você precisa tirar. Você já tem os seus R$100 lá, que é seu caixa inicial. Tirou os 25%, vai sobrar na média R$153, R$154. Esse daí você vai dividir ele em 2. Por que 2, Gislene? Porque metade desse dinheiro é o seu lucro e a outra metade você vai pegar e vai juntar com aqueles seus R$100 ali, que vai dar então 175, que é para você então fazer o quê? Comprar de mercadoria.
E é dessa maneira que você faz o seu caixa aí das suas vendas de salgado de R$1. E é até as moedinhas, viu? Até as moedinhas. As moedinhas ali você vai contar. E aí, aqueles 175 ali é o que você vai fazer sua compra do outro dia. É ali que você vai fazer. Você vai ter que se organizar ali dentro da sua produção desses R$175. Entendeu? Se você correr lá nos seus 25% que você tirou, você não vai nunca poder investir numa fritadeira, num cilindro, numa estufa, numa localidade melhor para sua lanchonete, porque você não está fazendo o seu caixa diário do seu salgado de R$1 ali. Esse caixa, ele é o que salva a lanchonete. E assim, tirou os 25%, dividiu em 2, a sua parte ali, os seus R$75, esse é o que você vai começar então guardar como seu salário. Agora, se você calcular em média de 50 a R$75 por dia, no final do mês, em 30 dias, vou colocar 26 dias, você vai tirar quase R$3.000. E é assim que você então organiza as suas vendas. É assim então que você faz o seu caixa. Mas só funciona se você tiver esse compromisso aqui. Márcia, Gislene, eu ainda não tenho a fritadeira elétrica. Pode fritar na fritadeira normal? Com certeza, Márcia. Com certeza você pode, porque quando eu comecei assim também. Nós não tínhamos, eu comecei trabalhando na minha casa, vendendo bandejinhas. Eu vendia porçãozinha de bandejinhas de salgados minis. Vendia na época, eu vendia R$10, 50 salgadinhos. Morri de trabalhar à noite para vender. Mas foi o que salvou a minha família, foi o que salvou a minha vida. Foi por aí que eu me apaixonei com salgados. E depois, quando a gente montou mesmo o salgado de R$1, nós começamos com uma fritadeira normal, elétrica já, só que ela não era a que eu tenho hoje. Ela era uma fritadeira pequena, 110, e assim, toda hora a gente trocava óleo. É de muita serventia? É, sem dúvida. Ela ajuda muito, muito mesmo. Mas por que que eu quero que vocês tirem esses 25% desse caixa? Porque é com esses 25% que vocês vão investir em maquinários. Nailza, seja bem-vinda, minha sobrinha, te amo. Oh Deus, então dessa maneira é que você então consegue organizar. Se você não organizar dessa maneira, você não vai ver lucro, você não vai ver resultado. Você só vê resultado quando você se programa. Vai vender muito, mas para você lucrar você tem que se programar. E para isso você então tem que criar essas estratégias. Não são qualquer tipo de estratégias. Eu também te amo, meu amor. Não são qualquer tipo de estratégias. Não é assim que funciona com salgados de R$1. Eliane Ferreira, boa noite, gente. Gente, se vocês têm dúvidas, manda aí que eu vou respondendo. Vou respondendo vocês aí nas dúvidas de vocês, porque as dúvidas que vocês têm, provavelmente, bem provável, são de outras pessoas. Boa noite, querida. Chegando, manda beijo para Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Gina, ó! Beijão em Venâncio Aires aí, Rio Grande do Sul. Seus salgados estão lindos, hein, Gina? Márcia, de nada. Então, gente, é essa maneira que eu quero que vocês entendam. É dessa maneira que eu quero que vocês vejam os salgados de vocês. Se vocês não verem os salgados de vocês como uma empresa, vocês vão começar e vão parar. E é normal. Nada de errado com isso, né? Mas se você quer mudar de vida, assim como eu quis também, mudei de vida, como eu mudei minha vida, mudei a vida da minha família, mudei a vida dos meus filhos, de outras pessoas que trabalham comigo, você precisa criar essas estratégias. Se você não criar isso,
é bem provável. Provavelmente você vai começar e não vai ver resultado e vai então desaperçoar e vai parar porque você não conseguiu alcançar o resultado que você esperava. Então, dessa maneira, se você fizer dessa maneira, eu te garanto, foi assim que eu mudei. Com essas estratégias, foi dessa maneira que a gente criou essas estratégias que hoje estou aqui para falar para vocês. Só dá certo trabalhar com salgados de R$1 quando você faz essas definições. Se não fizer, é questão de dias, é questão de tempo para você então parar de produzir, desistir dos seus sonhos, porque você não vai ver resultado em tudo isso. E na questão da produção, ela é primordial mesmo. Ela é mais importante do que você vender seus salgados. De fato. Só vender salgados não resolve. Só vender salgados você vende em qualquer lugar. Para você vender e lucrar, você tem que criar essas estratégias aqui. A partir do momento que você criou elas, colocou elas em práticas, dê 15 dias e volte a falar comigo para você me falar se você já não adquiriu então um saláriozinho aí básico, se você não conseguiu então adquirir um valorzinho aí básico para começar a investir nas suas coisas. Aí você me fala. Se não der certo, quero que me fala, porque daí eu vou me aposentar, porque não pode. Por salgados de R$1, ok, obrigada. Cleberson, boa noite. Cleberson, isso varia. Cleberson me perguntou assim, boa noite. Eu gostaria de saber qual a média de lucro mais ou menos por salgados de R$1. Cleberson, deixa eu te falar. Vai variar pelo seguinte, eu preciso, para mim fazer essa precificação para você, eu preciso saber o estado que você mora, quantos que você paga em média na sua carne, no quilo da sua carne, quantos que você paga em média no seu quilo do seu frango, se a sua massa ela é de leite ou se ela é de água, se você paga aluguel ou se não. Por quê? Aqui para mim, o quilo da minha carne que eu utilizo, o músculo que eu utilizo basicamente, eu pago no quilo aí R$16 no quilo dele. Também vai variar o tamanho do salgado que você vai estar fazendo, a quantidade de carne. O meu salgado ele é padronizado, então eu já tenho a quantidade exata de carne que a gente coloca no risole de carne, na coxinha de frango, no presunto e queijo. Vai variar também, Cleberson, da salsicha que você está comprando, do tipo de salsicha, quantos que você está pagando no quilo dela. Então, ele é muito aleatório, gente, é muito aleatório. Quando eu falo para vocês que salgado de baixo custo, ele dá lucro, sem dúvida. Eu pago basicamente aqui num pacote de salsicha, eu gosto muito de trabalhar com a Perdigão. Se eu não trabalho com a Perdigão, eu trabalho com a Frimeza. Então, em média, hoje, eu estou pagando em 100 unidades, eu pago R$37. Por isso eu conto. Eu tenho o hábito mesmo de contar. Eu abro meu pacote de salsicha, eu conto quanta salsicha vem dentro dela. Então, 5 pacotes de salsicha ali, 5 quilos de salsicha, ela vem basicamente 98 a 100 salsichas. Entendeu? Eu vou pagar aí na média de R$37 nesse valor. Aí eu vou então, a minha massa é massa feita com água, ela não é massa feita com leite. Então o meu custo ele é mínimo na minha massa. Quando eu finalizo a minha salsicha ali, basicamente de 100 salsicha, de R$37 que eu paguei, ela chega ali a 55, R$60 o custo total. Então de lucro em cima são R$40 no pacote. Então por isso que eu falo, eu preciso saber o que você está pagando aí na sua carne, no seu frango, na sua salsicha, porque a partir daí
eu vou então precificar para você. Vai depender de região para região no custo. Gislene, a massa para salgados assados, dá para fazer uma base de quantos de R$1? Uma receita só? Cris, dá sim, meu amor, dá para fazer sim. Porém, eu preciso saber do tamanho do seu salgado. O meu salgado de R$1 aqui, se você tá com dificuldade de organizar o tamanho, existem umas balanças pequenininhas. Aquelas balanças você vai pesar a sua massa ali. O seu salgado de R$1, ele precisa ser equivalente a 75 a 80 gramas. Risoles de carne, presunto e queijo, coxinha de frango, tá bom? São salgados que eles são padronizados em questão do peso, 75 a 80 gramas. Então, a sua salsicha varia a salsicha, porque nem toda salsicha ela pesa igual. Por exemplo, a salsicha da Firmeza ela é mais fina do que a salsicha da Perdigão. Então, aí vai variar também da espessura da sua massa, da sua salsicha. Então, a salsicha é um salgado que eu nunca falo para você a média de base. O seu salgado assado também do mesmo jeito. Eu costumo dizer o seguinte, se eu vou produzir esfirra de carne, eu gosto sempre de trabalhar mais ou menos equivalente a 1 colher de sopa. Para esfirra, para o meu frango é uma porçãozinha também de 1 colher de sopa. O meu risoles também, o meu pastel também. Eu sempre gosto de trabalhar com equivalente a 1 colher de sopa para cada porção de salgados. E aí então você vai ver a massa, a espessura da massa. Você não tem ainda, Cris, a balança? Pois é, no começo é sempre bom ter uma balança para você ter, basicamente, pesar ali a sua massa, pesar ali o seu risoles, a sua coxinha, para você não tomar prejuízo. É de 75 a 80 gramas esses salgados. Aí, com o tempo, você já vai pegando prática. Tanta prática que essa balança não é mais precisa. Entendeu? Você não vai precisar mais dela para você, então, pesar os seus salgados. Mas, em média, gente, para cada recheio que eu gosto de pôr, eu gosto de trabalhar sempre com 1 colher de sopa. Carne é 1 colher de sopa. A não ser que é o salgado mini, né? O salgado mini, não. Você vai usar aquela colherzinha de chá, pequenininha. A menorzinha que tem. E é com ela que você vai, então, fechar os seus risoles aí. Os seus risoles, seus presunto e queijo. Para você fechar, então, o seu salgado mini. E o seu salgado mini, ele é em média de 18 a 21 a 25 gramas, o mini para festa. É basicamente esse o peso para você não ter prejuízo e entregar então um salgado de qualidade. Basicamente, Cleberson, aqui eu pago 100 reais de carne, que não vai dar 10 quilos, né? Vai dar em média 8 quilos aí. Eu faço 300 risoles, 280 a 300 risoles. Então, mas é isso que eu falo. Quantidade, sempre calcule a quantidade que você vai pôr. E aí, então, você vai controlando. Massa, recheio e fecha o conjunto no final da tarde aí, a hora que você for fazer seu livro caixa. Depende de quantos pagamos os ingredientes e quanto vai render. Isso mesmo, Cleberson. Vai depender de quanto você vai pagar no ingrediente quando você for fazer a quantidade que você vai pôr no seu salgado. Se você equilibrar aí em torno de 1 colher de sopa para cada risoles que você for fazer, vai render e vai ficar, gente, não fica sem recheio. Fica um salgado equilibrado. Não fica sem recheio. Pode ter certeza. Fica um salgado maravilhoso. De nada, Cris. Gente, por hoje o que eu tinha para falar é isso. Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, a gente vai ficando por aqui, tá bom? Deixa só um instante.
A gente vai então estar conversando na terça-feira. Provavelmente nós vamos vir aí com produção de alguns salgados. Se vocês querem aprender alguns salgados, tá? Manda aí pra mim que eu vou então estar preparando para vocês terça-feira. Porque às vezes eu não sei o que vocês querem aprender, então eu vou ensinando da maneira que o pessoal vai me perguntando. Eu vou então montando as lives. Então terça-feira é aula prática. Eu quero saber o que vocês querem aprender. É risoles de carne? É presunto e queijo? É o que vocês querem aprender? É um outro tipo de salgado? É a produção da salsicha? A espessura da sua massa, do seu assado? Ou você quer aprender a fazer a mini pizza, ou frango com catupiry, ou a esfirra, se você ainda não sabe produzir a sua esfirra e quer aprender a produzir esfirra, manda aí pra mim, que a gente vai estar preparando a aula, terça-feira aula ao vivo, uma aula prática pra gente estar então orientando, tá bom? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, estou por aqui. E a gente vai estar postando os conteúdos, vai estar respondendo. Espero ter ajudado vocês. Um beijão. E produzam salgados, gente. Produzam salgados, vendam salgados. A Verônica diz: você sempre arrasando nas suas dicas. Assisti com meu marido. Ô, Verônica, que ótimo. 10 gramas de carne, em torno de 60 gramas a de R$1. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Vai depender aí do que você quer colocar. Pastel da feira. A Verônica quer aprender a massa do pastel da feira. Essa massa, ela é show, 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 show. Gente, fica com Deus até terça-feira. Qualquer dúvida, manda nos comentários. Ah, meu Deus. A Cris diz que quer mini pizza, porque lá ninguém vende mini pizza. Oh, meu Deus, é tanto salgado. Beijos, beijos. Até terça-feira, gente. Fica com Deus.